Graça e paz, meus amados irmãos, a todo o povo de Deus, a todos os nossos internautas que nos acompanham na rede social. Eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus, conforme começamos a abordar antes de ontem, falando acerca de Abraão. Queremos chamar a vossa preciosa atenção de todo o povo de Deus. Gênesis, capítulo de número 22. Começamos a tratar de um assunto da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 22 do livro do Gênesis, e o versículo de número 13, aonde enfatizamos aqui nesse texto que Deus proveu para Abraão no Monte Moriá o carneiro em lugar de cordeiro. A Bíblia diz que Jesus, ele é chamado de o Cordeiro de Deus. Cristo, ele é o Cordeiro e não carneiro. A Bíblia Sagrada vai dizer que no livro do Gênesis, e o capítulo 22, e o versículo de número 8, que quando Abraão subia com Isaque o Monte Moriá, que dentro da geografia bíblica tem aproximadamente 765 metros de altura, aproximadamente segundo a geografia bíblica. Então, no cume do Monte Moriá, a Bíblia Sagrada diz que Abraão levanta um altar para sacrificar o seu filho Isaque a pedido de Deus. Conforme nós começamos a abordar esse texto aqui, no capítulo 22, versículo 8, quando Isaque pergunta a seu pai: Pai, trouxemos o cutelo, a lenha, mas aonde está o cordeiro? Porque era de costume o cordeiro ser imolado, sacrificado pelos patriarcas no altar que era oferecido a Deus. Segundo Deus havia dado a ordem a Moisés que todos os hebreus deveriam pegar um cordeiro de um ano, sem defeito, sem mácula, e teria que ser guardado. Ele seria pego no 10º dia do primeiro mês, que é o mês de Abibe. No mês de Abibe, que é considerado ou traduzido como o mês de abril, no dia 10, se tomava aquele cordeiro. No 11º mês do ano do calendário judaico, que é o mês de Abibe, que para nós é o mês de abril, e no 14º dia, aquele animal deveria ser imolado, sacrificado, enfim, assado, não cozido. Deveriam se alimentar do cordeiro, porque seria a última refeição dos hebreus na terra do Egito. Aquele cordeiro já tipificava Cristo. Isaías, no capítulo 53, fala também que Jesus foi levado como ovelha muda, o cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Ele é o Cordeiro de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que no livro do Apocalipse, capítulo de número 5, quando João ele teve a visão do livro selado com 7 selos, e esse livro estava selado por dentro e por fora, o texto diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra foi digno de olhar para aquele livro, de tomar aquele livro, nem de tampouco de desatar os seus 7 selos, nem de ler. A Bíblia diz que João começou a chorar naquela visão, mas um dos anciãos veio até ele, e João descreve dizendo que o ancião toca na sua destra direita, ou seja, no seu ombro direito, e diz para ele: não chore, João, porque eu quero te apresentar alguém. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João ali estava falando de Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas o mesmo texto do livro da Revelação, do Apocalipse, no capítulo 5, vai dizer que João não vê um cordeiro, João não vê um leão, ele vê um cordeiro. E o texto diz que ele viu entre os 7 castiçais, ou melhor dizendo, entre os anciãos, um cordeiro, como que tivesse sido morto, mas que reviveu. Esse cordeiro que morreu, mas que ao 3º dia ressuscitou. João, ele vê Cristo. Cristo, ele é chamado dentro das Escrituras um dos símbolos. Representação de Cristo é o cordeiro. A Bíblia diz que João, quando estava batizando no Rio Jordão, quando ele avistou a Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Abraão, quando ia subir no Monte Moriá, no capítulo 22, versículo 8, Isaac pergunta: pai, aonde está o cordeiro para o sacrifício? É a pergunta que Isaac faz a seu pai. E o pai Abraão fala para seu filho Isaac: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Abraão profetizou um cordeiro. Abraão estava convicto de que Deus ia providenciar um cordeiro em cima do Monte Moriá. Foi isso que Abraão profetizou para Isaac. Mas, no entanto, não foi o cordeiro que Deus providenciou. O capítulo de número 22 do livro do Gênesis e o versículo 13, a Bíblia diz que Abraão, virando-se para ver, ele viu um carneiro. Carneiro, meus irmãos, não é cordeiro. Abraão viu um carneiro. Em Gênesis 22 e 8, ele profetizou para Isaac, dizendo que Deus proveria um cordeiro. Mas o versículo 13 diz que ele viu um carneiro. Deus providenciou um substituto para morrer no lugar de Isaac. Mas Deus não providenciou o que Abraão esperava. Ou seja, um cordeiro. Deus providenciou um carneiro. Deus não fez conforme Abraão havia dito. Deus fez segundo o beneplácito da sua vontade. A gente aprendemos que nem tudo Deus fará na nossa vida conforme a gente pensa, conforme a gente diz, conforme alguém diz, conforme alguém pensa. O que vai prevalecer na sua vida, meu querido irmão, você que me assiste agora, ouça-me bem esta palavra. O que vai prevalecer na sua vida não é a vontade de alguém, não é o pensamento de alguém, não é o que alguém anda dizendo. O que vai prevalecer na sua vida é o beneplácito da vontade do teu Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Israel. É a vontade de Deus que vai prevalecer na sua história. É o querer de Deus que vai acontecer. Abraão esperava um cordeiro, mas Deus mandou um carneiro. Para me encerrar esta pequena reflexão, a Bíblia diz primeiro, no capítulo de número 22, versículo 13, que Abraão, virando-se para ver, ele viu um carneiro. Segundo, a Bíblia diz que Abraão tomou aquele carneiro. Terceiro, a Bíblia diz que Abraão ofereceu aquele carneiro no lugar de seu filho. Para me encerrar, escuta o que eu vou lhe dizer. Deus vai providenciar na sua vida. Deus vai suprir, Deus vai mandar aquilo que está faltando. Mas ouça-me, não será da sua maneira. Não será conforme alguém pensa ou conforme alguém diz. Deus vai prover conforme Ele já determinou para a sua vida e para a sua história. Mas Abraão viu, se prepare, porque do jeito que Abraão viu a providência de Deus, aquele carneiro preso pelos arbustos com chifre, você também verá, contemplará a providência de Deus na sua vida. Aqueles que estão ao seu redor verão a providência de Deus na sua vida. Segundo, Abraão tomou posse. Abraão tomou aquele carneiro em sua mão. Se prepare,
que do mesmo jeito que Abraão viu, e ele tomou posse, você vai tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai tomar posse, porque aquilo que é teu, e o que é seu, ninguém vai tomar. A providência que Deus preparou foi para Abraão naquele Monte Moriá. Foi para Abraão e para mais ninguém. Ouça o que eu vou lhe dizer. O que Deus tem reservado para você, é você que vai tomar posse. É você que vai contemplar. E em último lugar, a Bíblia Sagrada diz que Abraão ofereceu aquele carneiro em lugar de sua promessa, em lugar de Isaque. Isaque, que significa Deus me deu motivo para sorrir. Isaque, que significa meu riso. Então, quem morreu no lugar da promessa de Abraão, quem morreu no lugar do riso de Abraão, o filho da sua velhice, foi o carneiro. Foi o carneiro. O carneiro morreu por Isaque. O carneiro livrou Isaque da morte. Porque se Deus não mandasse um carneiro no Monte Moriá para sacrificar no lugar de Isaque, Isaque seria executado. Mas Deus providenciou para Abraão, para morrer no lugar de Isaque, o carneiro. O carneiro veio para livrar Isaque de ser sacrificado naquele altar. O carneiro apareceu ali para morrer, para ser o substituto de Isaque naquele altar. Ouça o que eu vou lhe dizer. Deus preparou para mim e para você, não no Monte Moriá, mas no monte chamado Gólgota, no monte chamado Calvário ou Caveira, que é o Monte da Caveira, porque de longe o Monte Calvário, olhando para ele, ele tem a forma e aspecto de um crânio humano. Foi ali que Deus providenciou, não um carneiro, mas o Cordeiro de Deus Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. O carneiro livrou Isaque da morte naquele dia, no monte chamado Moriá, mas no Monte Calvário foi Cristo imolado para livrar a sua alma da morte eterna, das chamas do lago do fogo eterno. Então eu quero deixar isso muito claro nesta noite, que para você, Deus não preparou um carneiro, Deus preparou o Cordeiro Santo, imaculado, Jesus Cristo, o sangue precioso que foi vertido naquela cruz do Calvário, para nos garantir o perdão, a salvação, a vida eterna, a redenção. Pelo seu sangue nós temos a garantia, nós temos a convicção, porque Deus providenciou, não no Monte Moriá, mas no Monte Calvário, aquele que é Jesus Cristo, a qual nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Aquele a qual se humilhou, como disse Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Sendo ele Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, reconhecido em figura de homem. Ele foi obediente até a morte de cruz. Mas a Bíblia diz que também Deus o Pai o exaltou soberanamente, que ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e que toda língua confesse e diga que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, para a sua vida, para a minha vida, Deus não providenciou o carneiro, ele providenciou o Cordeiro de Deus. Carneiro, Deus tinha para Abraão. Carneiro, Deus providenciou a Abraão para livrar Isaque da morte. O carneiro morreu só por Isaque. Pode observar Gênesis, capítulo 22 e o versículo de número 13. Foi o carneiro que Deus providenciou, não cordeiro para Abraão. Porque não era hora de Deus providenciar o cordeiro. Porque o cordeiro não morreria por uma única pessoa. O cordeiro que Deus haveria de providenciar na hora certa e no momento certo, morreu pelo mundo. O mundo. Jesus deu a sua vida por toda a humanidade. Jesus é o Cordeiro de Deus. É a providência de salvação para toda a raça humana, para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê, não venha perecer, mas que venha ter a vida eterna.
Da mesma maneira que Moisés levantou a serpente no deserto, importava que o Filho do Homem fosse levantado no madeiro, levantado naquela cruz, no Gólgota, para que todo aquele que o avistasse e cresce nele tivesse a vida eterna. Observe que no Moriá foi o carneiro que morreu por uma única pessoa, Isaque, para livrar Isaque. Mas Cristo não. Cristo é o Cordeiro que morreu por todos nós, pela minha vida e pela sua vida. Irmão, dê valor em ser cristão. Dê valor em carregar sua cruz. Dê valor com a comunhão que nós temos, porque foi mediante a Cristo, o sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, o sacrifício supremo, nós fomos purificados, resgatados da nossa vã e antiga maneira de viver, para viver novidade de vida. Creia nisso, acredite nisso. Ouça-me o que eu tenho para lhe dizer. Isaque não morreu. Quem morreu no lugar de Isaque foi o carneiro. Ouça o que eu tenho a lhe dizer. Deus não vai permitir que a sua promessa morra. Deus não vai permitir que o seu Isaque morra. Deus não vai permitir que a morte leve o seu sorriso. Creia, acredite que haverá providência de Deus, não da sua forma, nem da sua maneira, mas da maneira que Deus já determinou para a sua história. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que vocês possam meditar, refletir nesta palavra. Oreis pela vida do pastor Willames. Estamos aqui no estado de Pernambuco, no meu estado. Estamos aqui, já está com um ano, já vai entrar de um ano para um ano e meio que nós estamos aqui. Mas logo em breve estaremos regressando para o estado de São Paulo e passarmos a residirmos aí na capital paulista. Um forte abraço a todos os nossos irmãos. A maioria dos que nos acompanham nas redes sociais são aí do estado de São Paulo. Deus abençoe a todos os pastores, todos os amigos, líderes, bispo, todos os homens de Deus que são amigos nossos, de fato, que Deus tem nos apresentado. Porque os verdadeiros amigos é Deus que nos apresenta. É Deus que nos coloca no nosso caminho para a glória de Deus. Deus seja louvado. Que esta palavra venha servir de edificação para a sua alma. Deus abençoe a todos os irmãos e fiquem com Deus em nome de Jesus.